Olá, vamos ver mais um tema, dessa vez a distribuição da vida na biosfera. Nessa parte a gente vai ver a vida nos ambientes aquáticos, como a vida se desenvolve nos ambientes aquáticos. Torna-se importante a gente compreender inicialmente o que é biosfera. A biosfera ela é, ela é considerada como todas as regiões do nosso planeta onde existem seres vivos. E a biosfera ela se estende desde a maior altitude possível para que seres vivos sobrevivam lá, até a maior profundidade oceânica, onde existem seres vivos, faz parte aí, compreende aí a biosfera, bio, vida, esfera, região. Nós compreendemos que a vida ela pode se desenvolver nos mais vários ambientes, no caso terrestres ou aquáticos. Nós estamos estudando sobre ambientes aquáticos. Então, o nosso estudo é sobre hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água que recobre a superfície da Terra, a superfície do nosso planeta. Nós temos aqui o nosso planeta, ele é coberto por muita água. Nós temos uma representação onde a Terra ela tem três partes cobertas por água e uma parte onde a gente tem as terras emersas, terras que estão um pouco acima da água, onde a gente vive nos continentes. Aqui nós temos a região dos Estados Unidos, México, Brasil, a América do Sul compreendida aqui, a África, uma parte, pequena parte da Europa lá. Mas as terras emersas representam um quarto da Terra e a parte que é coberta por água representa três quartos. De toda essa água que cobre o planeta, nós temos dela 97% salgada, 2% água doce congelada e 1% é água acessível para os seres vivos. No caso, o ser humano também está incluído aqui, apenas 1% de água é acessível para todos os seres vivos. Mesmo assim, essa quantidade de água ela é suficiente para que todos os seres vivos consigam sobreviver. Nos mares, nos oceanos, os principais seres que conseguem produzir alimento lá por meio da fotossíntese. A fotossíntese é um outro tema que a gente vai comentar depois. Então, nesses ambientes aquáticos, as algas, elas conseguem produzir seu alimento através da fotossíntese. E essas algas elas podem ser algas microscópicas, que só podem ser vistas com auxílio do microscópio, ou podem ser algas macroscópicas, que a gente pode ver a olho nu, sem precisar de microscópio. Aqui nós temos um exemplo aqui, está ilustrando mares, nessas duas figuras, mas elas significam que algas microscópicas estão aqui. Tanto é que em algumas regiões os mares são mais azulados ou mais esverdeados. Essa coloração se deve à existência de microalgas lá, que dão essa coloração às águas. Estou falando de mares. E aqui nós temos exemplos de macroalgas, algas que a gente pode ver facilmente. Aqui tem mais um exemplo, na água salgada. Nos mares existem outros seres vivos, no caso animais. Nós temos vários tipos de seres vivos, como exemplo lagosta, golfinhos, focas, estrelas do mar, tubarões, tainhas, pescados, siris, vários outros, polvos em água salgada. Não existem só algas, né? Existem vários animais. Na água doce também existem seres que conseguem produzir seu alimento, no caso algas também existem em água doce. Na água doce e salgada existem algas. Claro que nos mares, por serem regiões maiores, existem mais algas lá. Nesses dois ambientes, tanto o ambiente aquático salgado quanto o ambiente aquático doce, existem bactérias que são decompositoras da matéria orgânica. Quando esses seres vivos, tanto animais quanto vegetais, micro-organismos, eles morrem, eles são decompostos pela ação de bactérias. Então, na água doce, nós temos também vários exemplos de peixes e outros seres vivos. Veja, numa relação a gente pode citar pirarucu, pacu, piranha, tucunaré, caramujos, camarões, caranguejos.
Então, nesses dois ambientes aquáticos, tanto água doce quanto salgada, nós temos vários exemplos de seres vivos que vivem nesses locais. Esses seres vivos, que principalmente animais que habitam água doce e salgada, eles apresentam uma característica que nós vamos ver agora, que é a possibilidade de deslocamento na água, se deslocarem ou não. Assim, quando a gente estuda sobre o modo de deslocamento dos seres vivos nos ambientes aquáticos, eles são classificados em 3 grupos. Nós vamos ver os seres que são tidos como planctônicos, representam o plâncton, os seres que são classificados como nectônicos, o nécton, e os seres que são conhecidos como seres bentônicos, os bentos. Cada um tem sua característica. Primeiro, o plâncton, conjunto de todos os seres vivos aquáticos que não são capazes de se deslocar por si do ambiente em que vivem. Nesse caso, eles são levados pela corrente das águas. Nós temos um bom exemplo aqui, zooplâncton. O zooplâncton, ele é o conjunto dos seres vivos aquáticos que não conseguem se deslocar, como já vimos, mas existem essas duas categorias de seres planctônicos, o fitoplâncton e o zooplâncton. O zooplâncton, ele é formado por seres planctônicos heterótrofos, seres que não conseguem produzir seu alimento. Por exemplo, nós temos aí alguns animais microscópicos que se alimentam de fitoplâncton e de detritos orgânicos que encontram em suspensão na água. Por serem seres pequenos, larvas de protozoários, por exemplo, nós temos aqui pequenos camarões, bem minúsculos, que se alimentam de restos orgânicos. Zoo indicando animais pequenos, que são levados pela água. E o fitoplâncton compreende os seres planctônicos clorofilados, os que conseguem produzir seu alimento, realizam fotossíntese, e nós temos nessa representação várias algas microscópicas. Então, produzem a maior quantidade de matéria orgânica, de alimento, que nutre os seres vivos que vivem nos oceanos. O fitoplâncton, então, ele é muito importante. O fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que serve de alimento para peixes pequenos. Esses peixes pequenos vão servir de alimento para peixes maiores e assim toda a cadeia orgânica alimentar oceânica depende do fitoplâncton, sendo ele muito importante. Além disso, o fitoplâncton é o maior fornecedor de gás oxigênio para a atmosfera. O fitoplâncton é importantíssimo para todos os animais, para toda a vida no planeta. Outro grupo que nós citamos são os seres considerados nécton, os nectônicos, seres nectônicos, conjunto de todos os seres vivos que se deslocam por atividade própria no ambiente aquático, vencendo a correnteza. Exemplo, vários peixes e outros seres. Abrange peixes, tartarugas, baleias, focas, golfinhos, seres que conseguem se locomover na água, nadando e se locomovendo. O outro grupo e último grupo são os seres bentônicos, nós chamamos de bentos, conjunto de seres vivos que vivem restritos no fundo do ambiente aquático, no fundo dos oceanos. Eles vivem fixos ou eles se arrastam na areia. É o caso de muitas esponjas, ouriços do mar, as estrelas do mar, dentre outros exemplos que a gente pode perceber. Nós encerramos por aqui. Até o nosso próximo tema.